Eu não sou Game of Thrones, mas tô de volta, rapaz. Que isso, velho? Projeto X multiplicando suas chances de aprovação novamente na sua tela, pessoal. Estamos de volta com famigerado. Aquele que tá. Aquele que é o X da atualidade. Muito divertido. E retornando para você, pessoal, assim como Jon Snow voltou dos mortos. Que isso, mestre. Ficou meio fúnebre o negócio, não, nós estávamos mortos. Pessoal, estamos aqui preparando. O que tá preparando pra você? Um novo Projeto X está vindo em 2018. Você não perde por esperar. A gente tá sempre mudando nossa cara, sempre reconstruindo aqui as ideias, mas 2018 O negócio vai ficar, será o ano. Será uma coisa pesado. pesada, enjoada e o concorrente vai tremer. Estou aqui novamente, pessoal, nesse famigerado quadro com a ilustríssima presença de Gabriel Mendes, The Mr. History, onde vamos hoje, Gabriel, falar sobre um assunto que tem muito a ver com geopolítica. A galera que já acompanha o canal há um tempo, lá naquelas minhas aulas com o Zé Bonner, vi a gente falar muito sobre geopolítica no aspecto do pivô asiático, né, da expansão estratégica do Ocidente, e parece que a China agora quer dar o troco, né, mestre? Bom, hoje a aula é sobre o gigante chinês. Só para variar, esse país que cada vez mais se destaca na geopolítica internacional, país que tem planos mirabolantes, audaciosos e diria megalomaníacos, a gente vai ver na nossa aula de hoje. E a gente vai falar de um tema que a gente tá sentindo, né? Tá aquele gostinho aqui, ó, um cheirinho, gostinho, aquela coisa. Cheirinho de gabarito. Exatamente. Oi, bom, né? Vai ser bom demais. É sempre bom. E a ideia é justamente a gente poder, né, pessoal, nesse contexto, não só, né, preparar para o vestibular, porque grande parte dos nossos assinantes nem são vestibulandos, né? Vem aqui justamente para poder aprender um pouco mais sobre a atualidade, sobre geopolítica, e tem muito a ver com o que a gente vê no mundo, né? Porque, infelizmente, a mídia mostra as coisas de forma fragmentada, né? É o Trump que dá um ataque na Síria, aí depois joga uma bomba no Afeganistão, aí dá treta com o Kim lá na Coreia, e aí a coisa fica muito esfacelada, você do outro lado fica falando, nossa, a Terceira Guerra Mundial está chegando, e mal percebe que, na verdade, existe um tabuleiro muito maior dentro dessa lógica, né, Gabriel? Que o mundo não gira em torno dos Estados Unidos. É verdade, né? Acho que nunca se entendeu isso de forma tão clara quanto no ano de 2017, né? Realmente. Então, para vocês entenderem tudo de bom e de melhor, hoje vai fazer a primeira coisa. Se inscrever no canal, que tem um monte de gente que assiste e não se inscreve. Por favor, dessa moralzinha pra gente aí. Curta esse vídeo, pessoal. Já começa esse vídeo curtindo. Compartilhe esse vídeo no final dessa aula e curta o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, pessoal. Precisamos dessas curtidas. E já chegamos aos 100 mil inscritos, né, pessoal? Você já deve ter assistido aí o nosso videozinho comemorativo. Na verdade, já estamos com quase 130 mil. É porque o nosso YouTube maravilhoso demorou um pouquinho para entregar a placa. Mas a gente precisa da colaboração de vocês para o Projeto X ficar cada vez mais conhecido, cada vez maior. Bom, esse é o momento de começarmos, né? A gente já enrolou bastante, o pessoal lá vai colocar... Esse vídeo começa em 4h32. Então vamos agora começar a falar, pessoal, sobre o que se chama de Nova Rota da Seda, que é o tema da nossa aula. Só que para entender a Nova Rota da Seda, Gabriel, a gente precisa primeiro entender o que era a antiga, né? Ou a Rota da Seda, né? Que tradicionalmente foi conhecido por um trajeto comercial que envolve a China também, né? Muito bem. Para isso a gente vai voltar um pouquinho no tempo, como a gente sempre faz aqui. Nada melhor do que entender a geopolítica atual do que voltando à história, para a história nos iluminar acerca dos acontecimentos e dos fatos decorridos. Vamos então. As informações iniciais acerca da Rota da Seda original datam lá de 4.500 anos atrás. A gente não vai tão longe assim, mas era uma rota utilizada já por pastores nômades no período lá da antiguidade e que foi utilizada como principal rota comercial entre o Oriente e o Ocidente, principalmente entre os séculos 2 e 16 depois de Cristo. Rota que era caracterizada pelo comércio principalmente das chamadas especiarias, né? Produtos que eram considerados valorizados tanto no Oriente quanto no Ocidente. Essa rota que foi utilizada principalmente em seu auge no século 3 depois de Cristo pelos nossos amigos do Império Romano. Só que do lado lá chinês também nós tínhamos a formação de um império importante que também vai utilizar dessa rota para, obviamente, obter lucros e obter determinadas mercadorias. Importante mencionar, importante
deixar muito claro aqui para vocês que além das trocas comerciais, a Rota da Seda funcionava também como uma importante troca cultural, de valores culturais. Tanto é que religiões como o budismo, o islamismo e o próprio cristianismo se utilizaram desse veículo de transporte, dessa rota de transporte, também para se fazer chegar esses valores, essas ideias e esses princípios. É interessante, né, Gabriel? Só, assim, fazendo uma análise, né? Me corrija se estiver errado. Que no século III depois de Cristo já havia uma preocupação com rotas comerciais de especiarias. Nós fomos colonizados num contexto de expansão do comércio internacional de especiarias. A gente percebe como que o capitalismo no passado ele tinha uma evolução um pouco mais lenta, né? E à medida que as tecnologias evoluíram, principalmente transporte e comunicação, isso é um gabarito, sempre a geografia trabalha em provas, o capitalismo se torna uma coisa muito grandiosa, né? O que foi visto nos últimos 5 séculos nunca foi visto na história da humanidade, né? Isso é uma coisa muito impressionante, né? Porque eu tô aqui pensando, né? Você falando sobre as datas, né? Século III, caraca, no século XVI tu tava pensando em especiarias, em expansão comercial. Aí veio a caravela, claro, a coisa revolucionária. Mas é bem interessante isso, né? Como que os ciclos do capital, eles foram se dinamizando cada vez mais. A gente estava até conversando sobre isso, né? A questão do tempo, né? Que você estava falando, cada vez mais acelerada. Essa impressão que nós temos, né? De que o tempo passa muito rápido. E isso é bem sintomático nesse caso, né? É importante mencionar que o próprio desenvolvimento, por exemplo, de tecnologias náuticas, marítimas, estão relacionados justamente ao desejo das potências, seja ocidentais ou mesmo no Oriente, de alcançar e obter cada vez mais lucros com esses comércios. Sim. Com esse comércio. Então isso é muito interessante. A gente tem 3 ondas ali dessa rota original que são importantes. Uma no próprio século VI, ainda com os turcos que vêm numa invasão, numa série de invasões daquela região. Galera da Turquia, que chega até a região mais ao ocidente, mais europeu. Nós temos ali no século XII, a chegada do Império Mongol, com o Gengis Khan principalmente, também tendo um controle daquela região. E no século XIV nós temos finalmente o Império Chinês, que toma posse daquela região e passa a ter o controle absoluto. Então os 3 impérios foram proprietários, digamos, dessas rotas. Os turcos não impérios, mas um conjunto de povos que chega e tem ali um certo controle, uma certa preponderância. O Império Mongol aí sim um controle mais efetivo, utilizando a rota inclusive para o manejo militar, e finalmente com a dinastia Ming a gente tem aquela região sendo controlada. No ano de 1426 a dinastia Ming fecha essa rota, impede a passagem, passa a ter o controle absoluto. Essa rota vai ficar fechada por 1500 anos. No século XVI ela já entra no processo de decadência, porque as potências europeias, principalmente, buscam uma alternativa à Rota da Seda através da expansão marítima. Olha que interessante você entender. A história parece um ciclo, né? Ele muda os mecanismos, mas ele se repete. Nós estamos vendo hoje superpotências duelando por rotas comerciais ainda em 2017, né? Muito bem. Bendito aí, capitalismo, no né? No século XVI, essa rota é cada vez menos utilizada e a gente percebe, então, ela sendo esquecida. Inclusive, no período, né, no contexto, a rota não era chamada de Rota da Seda. Ela só foi chamada assim no século XIX, quando estudiosos, arqueólogos começam a encontrar resquícios dessa rota em diferentes partes do mundo. Lembrando, pessoal, essa rota no seu auge teve mais de 12 mil quilômetros. Então é uma rota que tinha uma extensão e que atendia e passava por acidentes geográficos, áreas que eram ramificações que a gente vai observar inclusive nessa nova rota. E isso então nesse contexto a gente percebe que ela é assim nomeada, Rota da Seda, pelo principal produto, sim, que era principalmente comercializado do Oriente para o Ocidente. A seda inclusive era utilizada como um objeto de diferenciação social, por exemplo, na Idade Média e na Idade Moderna, por exemplo. Sim. Então a gente percebe que era um produto extremamente valorizado e posteriormente essa rota acaba sendo colocada de lado por conta dos próprios conflitos políticos, né, dos conflitos étnicos e também por conta da utilização da rota marítima que facilitava Sim. e tornava menos custosa e mais rápida essa viagem. Só para comparar para vocês, pessoal, a distância entre China e Brasil é de 11 mil quilômetros. Então a Rota da Seda ela era maior do que a rota Brasil-China, ou seja, você tem a noção da dimensão desse trajeto, né? Mas aí houve uma desaceleração, né, Gabriel? Chega um momento que ela começa a cair em desuso. Exatamente. E a partir do século XVI,
já no início do século XVI, ela já está num processo de decadência e fica esquecida por um período, por esses 2 séculos, até ser retomada por esses estudiosos. É interessante que a Rota da Seda, né, ela é historicamente um processo predominantemente terrestre, né, Gabriel, de deslocamento, né? E a gente percebe ali, a partir do século XVI, as potências europeias tendo uma preponderância no comércio ultramarino, né? Então a gente passa a ter uma preferência do comércio internacional pelo mar, né? E aí a tecnologia, né, que vai ser dominada pelos ingleses, né, depois torna-se preponderante. E no contexto, né, pessoal, mais moderno, hoje fala-se, né, no resgate dessa Rota da Seda, que não é um nome oficial, né? Na verdade é uma brincadeira, como o Gabriel está contando, existe um passado histórico relacionado a esse curso, né, de fluxos comerciais e populacionais. E hoje, na verdade, há o projeto que eles chamam de OBOR, que é One Belt, um cinturão, One Road, uma estrada, um caminho em inglês, certo? Que seria um grande pacote de infraestrutura, Gabriel, que vai ser estruturado via terrestre e via oceânica, capitaneado pelo dinheiro, mais uma vez, da China, né? Fala-se, né, tem uma definição que eu achei que é muito boa, que uma rede de conexões de transporte e intercâmbio que liga a China ao resto do mundo. Ao resto do mundo. Aí você vê a China como um personagem principal, como protagonista desse projeto de dimensões globais, a verdade é essa. E aí você percebe, né, se no passado, né, o eixo europeu-estadunidense era o núcleo, né, era o centro nervoso da economia mundial, não tenha deixado de ser, mas era meio que exclusivamente o polo de decisões e de atividades econômicas no mundo, e o Atlântico se fazia, né, no grande corredor comercial. Hoje, nós redirecionamos o foco para o Pacífico, haja vista essa dominância chinesa impressionante. Só que a China, né, Gabriel, uma coisa que eu sempre converso com meus alunos em sala, ela toca numa ferida que muitos países não prestam atenção, como nós brasileiros, que é a questão da infraestrutura. O chinês, ele entende que não dá para ser potência, não dá para crescer se você não tiver o básico. O que é o básico, gente? É energia, é trem, é transporte rodoviário, são portos modernos, são navios velozes com grande capacidade. Quando a China pensa em ser líder mundial, ela pensa, primeiro, como vamos fazer isso? Porque a gente no Brasil vive esse mito, né? O Brasil é a potência do futuro, nós temos muitas condições, temos várias coisas. Mas e a prática disso, né? A gente vive numa fase esquisita no Brasil, né, Gabriel? Eu sei que entrar nesse assunto é complicado, mas todos os problemas do Brasil são de corrupção. Não, a corrupção é o grande problema. Peraí, nós somos corruptos desde 1500. É o que eu me pergunto, se você tivesse hoje a eliminação da corrupção no Brasil, o Brasil se tornaria uma potência imediatamente? Não. E com isso, entendo, porque a pessoa é sensível, né? Ah, então você está dizendo que a corrupção não é um problema. Não, a corrupção é um mal terrível. Agora, se você não tiver também o que o chinês se propõe a fazer, que é o trabalho de casa, né, Gabriel? A coisa não flui e não funciona, né? E os chineses estão pensando, obviamente, aproveitando um contexto internacional que é propício a esse país, por conta de principalmente a ascensão de um governo nos Estados Unidos extremamente, né, que tem um difícil diálogo no campo internacional, né? E que toma decisões que, aos olhos dos chineses, podem lhe ser favoráveis. Né? Claro. A proposta do Trump lá da saída, né, da quebra do tratado do Transpacífico, ela é interessante nesse sentido, porque abre essa porta para os chineses, mais uma vez, se colocar ali como uma alternativa e com muitas possibilidades, né, viáveis. Eu queria nesse momento pedir para você que está assistindo essa aula, que de repente viajou um pouco no que o Gabriel falou, dá um pause, volta lá na nossa página inicial, seção X da atualidade. Procura uma aula chamada TPP, o Acordo Transpacífico, que a gente menciona um acordo firmado por Barack Obama no período ali de 2015, tentando reconectar os Estados Unidos à ideia de uma hegemonia mundial. Na verdade, eu queria que você assistisse 2 aulas. A primeira vai ser a série do Pivô Asiático, onde eu e o Zé Bonner a gente fala que os Estados Unidos, a partir da Primavera Árabe aqui em 2010, 2011, vai começar a infiltrar cada vez mais influência no Oriente Médio. E esse objetivo geopolítico seria justamente uma tentativa de brecar a expansão chinesa e russa. Muito incomoda os americanos, estrategicamente, esse agigantamento dos 2 países, né, China e Rússia, e da aproximação entre esses caras. Então, criar zonas de instabilidade nessa região é algo bem interessante. Ah, Thiago, entrou em teoria da conspiração, entrou em Estado Islâmico agora inventado pelos Estados Unidos. Não, gente, assiste lá a aula e você vai entender o que a gente quer dizer com isso. E tem nessa segunda aula do TPP
a ideia do Obama que era um outro caminho. Além do viés estratégico de pressão, que continua sendo feito, a gente lembra do próprio Trump, que já tomou algumas ações aqui no Oriente Médio bem contundentes, a gente tem a questão comercial. O Obama, ele visava estabelecer uma área de livre comércio, Gabriel, com o Japão e com grande parte dos tigres asiáticos. Além de países como México, como Peru, como Chile, como Colômbia, que são países da região do Mercosul. Então, numa tacada só, o Obama ele queria dar uma canelada no Mercosul, ele queria dar uma canelada na estrutura de liderança que a China está organizando. E vimos depois, né, depois desse processo, que a gente veio até conversando sobre isso, o Brasil, só pra você ter uma ideia, pessoal, se esse TPP fosse assinado, ele ia perder imediatamente 40% das suas exportações. Isso seria hecatombe econômica para o Brasil. O Trump, quando assume, como o Gabriel já relatou, toma uma postura extremamente anti-globalizadora, de se fechar para acordos internacionais, de ser muito intolerante com a diversidade, a xenofobia em alta, e o aspecto comercial também sendo atingido. Porque o Trump, ele afirma, Gabriel, só pra gente concluir esse primeiro bloco, que ele vai aumentar tarifas de importação para produtos chineses, e eu me pergunto, como que essa câmera que eu tô gravando essa aula seria construída se não fosse as peças chinesas? Como que o iPhone, que de repente você está assistindo essa aula, seria construído sem peças chinesas? Então, jogou pra galera, né? Foi muito bonito o discurso, mas a prática disso é meio complicado. E tem um segundo viés mais preocupante. Ele rompe com o TPP. Então ele abdica desse projeto que o Obama vinha desempenhando de assumir um protagonismo nos Estados Unidos nessa região. Os periódicos, né, que a gente se informa e a gente até pesquisa para construir essas aulas, eles falam sobre isso. A China se anima em ressaltar essa ideia do One Belt, One Road depois que o Trump anuncia que vai acabar com o TPP. Imediatamente o Xi Jinping, presidente chinês, fala, opa, que o Gabriel depois vai falar um pouco sobre ele no próximo bloco, o Xi Jinping fala, peraí, é a oportunidade que nós temos agora de conseguir estabelecer, né, um projeto mais amplo de liderança, já que os Estados Unidos abriram mão disso, né, Gabriel? E o que a gente vai perceber agora no segundo bloco é de que maneira o Xi Jinping representa de fato essa inovação. A gente até fala, ontem, nós estamos gravando essa aula na quinta-feira, ontem nós tivemos o encontro do partido, o 19º encontro do Partido Comunista Chinês, no qual, no seu discurso longo, Xi Jinping fala do início de uma nova era na China e do mundo, tendo, obviamente, a China como protagonista. E isso passa justamente por esse projeto, que a gente vai ver de números astronômicos e de potenciais. Vários, né? Sim. Potenciais podem ser positivos, negativos, mas de mudança, Sim. o que é mais significativo. E assim, quando o chinês fala pra você que é uma nova era, acredite, porque vem coisa nova por aí. Vamos só dar uma pausa aqui rapidinho pro break, pessoal, só tomar aquela aguinha, aquele cafezinho, a gente volta daqui a pouco. Valeu! Fala galera que assiste o meu canal, pessoal, Kiko Ventura na área, professor YouTuber. Pessoal, você pensou que eu trouxe vídeos e você ia ver o quê? Uma piscina cheia de Nutella? Eu comendo 1000 M&M's? Eu dormindo na casa de alguém e dando um susto na galera de noite? Haha, claro que não. Aqui você entra no projeto Seja aquele que multiplica suas chances de aprovação. Nós temos mais de videoaulas gratuitas pra você. Somos o melhor canal de humanos na internet, pessoal. Tem X de atualidade, tem músicas divertidas e tem eu, Kiko Ventura, pessoal, sempre com você atualizando os arrobas aí da internet. Vem comigo! Kiko Ventura. Galera, estamos de volta então e agora você vai tomar chuva de Mac nos cornos agora, gente. É chuva de números, de estatísticas, de informações para você compreender melhor o que seria esse novo projeto. Vamos lá, Gabriel? Para ficar claro primeiro, vamos dar aquela ajuda para os nossos alunos. Vamos sair da frente para eles darem aquele print gostosinho? Gostosinho. Bombinha ninja, ó. Puf! Caraca, moleque, sumi, hein? Agora, ó, tu volta como? Só no estilo ombrinho. Só no ritmo da night. Vamos lá. Pega o teu caderno agora. Isso, agora pega. Uma folha, pega alguma coisa Lápis, e anota, porque pega agora... estabilo. O pessoal gosta de estabilo agora. Tu vai entender. Desculpa, gente. Eu acho maneiro pra caramba. Gente. Continua fazendo, tá muito lindo. Vamos lá.
A gente vai Estabilizou-se. agora de chuva de número para vocês. Primeiro, Vamos lá. a questão da quilometragem da rota, ela tem basicamente o mesmo tamanho. Falam entre 10 mil a 12 mil quilômetros, o que seria essa nova Rota da Seda. Vamos lá. Na apresentação que o Xi Jinping fez em maio de 2016, nós tínhamos 28 a 30 países participantes de diferentes partes do mundo. Países que estavam ali, foram convidados pelo presidente chinês para entender o que seria esse projeto. Então, um projeto de alcance global. Sim. Só que o alcance do que será a rota, do que seria o projeto que está em vigência, envolve 68 países. 4,4 bilhões de pessoas, o que representa 65% da população mundial. Um quarto dos bens produzidos no mundo saem dessa região e representa 40% do PIB mundial. Boloto, agora tu Entendeu o que é um projeto de dominação do mundo? É assim que se faz. Aí o pessoal fala assim, vocês são muito antes dos Estados Unidos, vocês são muito antes capitalistas. Cara, esse projeto aqui do ponto de vista capitalista, ele é predatório também, tá, pessoal? Não se iluda, não. Vai ter trabalho escravo, vai ter exploração de mão de obra. Só que assim, são maneiras diferentes de se realizar um projeto de desenvolvimento. A China, ela entende que para chegar a esses números que o Gabriel mencionou, ela vai meter uma ferrovia que vai de Yiwu até Madrid. Isso apenas com linhas férreas, tá? Então nós temos dois grandes eixos aqui só para apresentar para vocês. Esse em azul que eles chamam de One Belt seria o eixo terrestre. O eixo terrestre ele não necessariamente é totalmente constituído de ferrovias. Existem ferrovias e existem rodovias. Então a parte em verdinho aqui que eu coloquei é a parte ferroviária, que já passa aqui pelo interior da Rússia, né, gente? Conhecida como antiga ferrovia Transiberiana, né, gente? Então já pega um trecho da Transiberiana, uma herança lá da União Soviética, que já faz uma ligação direta aqui com a China. Isso aqui, pessoal, já naquela época da crise, né, entre Rússia e União Europeia, lembra que teve a ruptura de relações comerciais? Já foi estendida essa ferrovia até Xi'an, que é uma cidade que fica no centro da China, para poder facilitar acordos comerciais entre Rússia e China. E a ideia é que você expanda esse processo em dois vetores. Quer falar alguma coisa aqui no meio? Eu queria mencionar que não à toa, eu até estava dando uma reportagem hoje sobre esse assunto, China e Rússia nunca estiveram tão próximas desde a década de 50. Sim. Desde o Tratado Sino-Soviético, a gente não vê uma aproximação tão grande entre russos e chineses. Ao mesmo tempo, eu me perguntei, e é interessante, porque nós temos ali um conflito de interesses. São dois países enormes que têm referências naquela região e que agora se veem aliados, se veem unidos por conta desse interesse maior que é a construção dessa rota que obviamente vai trazer benefícios para ambos. Eu acho que existe hoje uma ideia coletiva entre China e Rússia de que o projeto tem que ser asiático, né, Gabriel? Mais do que um projeto nacional, né? Tanto que eles já falam em União Eurasiática, União Asiática, né? Existe uma proposta de integração cada vez maior. E aí eu fiz uma aulinha aqui em 2014 ou 15, se eu não me engano, lá no X da Atualidade, volta lá também, chamado Rússia e China, uma história de amor, mestre. Que ali eu enumerei para vocês todos os elementos, já estão um pouco defasados, mas já eram bem avançados para a época, de integração entre China e Rússia, né, pessoal? Que eu já tô cansado aqui no X da Atualidade de ficar adivinhando o que acontece lá na frente. Ah, vocês são videntes? Não, gente, que a gente estuda, né, pessoal? A gente lê bastante. Que não é, né, canal Nostalgia. Negócio de doses, de pitados, né, salpicados de verdades. Não, aqui vou ler na picanha, porra. Aqui é picanha frita na pedra de sal do Himalaia, pô. O negócio que é violento, não tem que ter essa parada. Com aquela capa de gordura que entope o coração, mas faz bem para o espírito. Gente, entendamos então aqui. Essa questão da integração terrestre, ela é muito audaciosa, porque você está vendo um corredor russo que passa pela Escandinávia, produção de alta tecnologia, Suécia, Noruega, Finlândia, estendendo-se ali, é porque aqui a gente teve que fazer digamos, licença poética, né? Mas essa rota, na verdade, ela dá uma subidinha e depois ela vem até a Holanda, no porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa, grande porta de entrada da União Europeia. Vindo até Madrid, transporte populacional. E no eixo terrestre, a gente percebe, saindo da capital Pequim, vindo aqui por Urumqi, que é uma região conflituosa no noroeste chinês, onde você tem ali Xinjiang, que é uma província separatista, inclusive. Então aqui, a China de lambuja já vai resolver um problema geopolítico interno, que ela vai integrar essa galera economicamente ao resto da China. E vem aqui pelo interior, passando por Cazaquistão, Uzbequistão, dá uma passeada no Irã, vem pra Turquia, depois vem pro eixo Moscou e continua seguindo essa mesma lógica, né, pessoal? Passando aqui até a Itália,
que depois a gente vai falar do eixo marítimo também. Então você percebe que, de uma vez só, eles cortaram a Ásia e a Europa no meio e vão aqui, pessoal, na marra ter que resolver uma série de conflitos geopolíticos. Que é uma questão fundamental. Que é a né? questão E se fundamental. coloca como um dos obstáculos para o sucesso dessa empreitada. Exatamente. Gabriel, daqui a pouco vai até falar das 3 vertentes que existem relacionadas à visão sobre esse projeto. Mas dentro disso, a China vai ter que resolver esses conflitos. Por isso que você vê a China e a Rússia participam mais na questão do Estado Islâmico hoje em dia. A China e a Rússia estão mais preocupados com a questão da segurança. Justamente porque é necessário pacificar esses conflitos para que haja um corredor de fluidez cada vez mais intenso. E os americanos olhando por isso aqui, Gabriel, né, antes de você falar, só para complementar um pedacinho, estupefatos, porque é maravilhoso o projeto e eles não podem chegar e falar assim, não, façam o mesmo projeto só que comigo, porque eles não têm como fazer, já que hoje a dívida externa estadunidense já chega aos 18 trilhões de dólares. Então os caras com déficit público desgraçado, sem capital para agir, e a China com as suas reservas impressionantes, podendo, né, iniciar tais projetos audaciosos. Né? Para que fique claro o que o Thiago está falando, é só a gente, mais uma vez, ir aos números. Vamos lá. Porque um projeto desse meu tamanho, irmão, isso né, aqui dessa audácia, obviamente, gera números que são astronômicos. Uma magnitude Então a gente pode impressionante, falar né? de um tripé de investimentos no que seria aí essa nova rota da seda. A gente teria um investimento privado, e são números iniciais, tá? No final eu vou dizer quanto seria esse montante que os chineses estão esperando gastar nos próximos 20, 30 anos, que obviamente não é um projeto É legal para para ter amanhã, uma né? ideia no longo Mas prazo. a gente né? tem ali, inicialmente, um investimento do setor privado de cerca de 272 bilhões de dólares. De começo. Exatamente. E o setor público, que seria o próprio governo chinês, investindo cerca de 36 bilhões de dólares. E nós temos ali um conclave, né, internacional, que seria o Banco Asiático de Investimentos, com um investimento de cerca de 91 bilhões de dólares. Então já estamos falando aí de início aí de quase 400 bilhões de investimento. Isso é só para dar o start, né, Gabriel? Para começar os trabalhos, como dizem. Os né? chineses falam de um gasto inicial em torno de 500 bi a 750, 800 bilhões de dólares, meus amigos. Chegando ali até o final por cerca de 2 a 3 trilhões de dólares, tá? 3 trilhões, 2 a 3 trilhões de dólares. Então, meu amigo... Mas peraí. Quem é que tem a maior reserva de dólares do mundo? China. Qual é a cifra dessa reserva? 3,5 trilhões. Acho que alguém tem dinheiro para começar essa obra, né? E essa que é a questão importante. Porque enquanto o outro lado está com déficit público, os caras eles têm como, bom, de início eu vou bancar essa parada e vou ver qual é. E claro que ele vai atrair uma série de outros investidores. Você mencionou aí, Gabriel, o Banco Asiático de Investimentos, que é mais uma instituição financeira internacional que vem se formando. Ou seja, a China vem aí nos últimos anos incomodando também o Ocidente no sentido de criar novos órgãos multilaterais. Já desenvolveu o NBD, que é o novo Banco de Desenvolvimento, que é a paridade de banco dos BRICS, e agora mais um Banco Asiático de Investimentos, do qual o Brasil foi convidado para participar. Por isso que nosso amigo Michael The Tamers estava na China há pouco tempo ouvindo propostas. Porque não dá para se virar para a China há muito tempo, Gabriel. Você pode até ser ocidentalista, você pode até ter uma proposta, né, bastante fixada no capital europeu, capital estadunidense, mas hoje não tem como você se virar contra esse furacão que a China está propondo. Que esse projeto todo mundo vai ganhar dinheiro, Gabriel. É muita grana em infraestrutura, é muita grana em comércio, as empreiteiras, né? A gente sabe que isso é o mercado que dá muito dinheiro, Brasil especialmente. Então, é um cenário muito próspero para muita gente e dentro disso a liderança chinesa vai se consolidando cada vez mais. E né? aí a gente entende cada vez mais quem é esse presidente chinês que assumiu em 2012 e que está causando um verdadeiro furacão naquele... Com aquele nomezinho de pastelaria dele, aquela carinha dele de quietinho, mas o cara, Xi Jinping é o cara. Uma pegadinha paternalista, mas o cara que na hora de falar, fala bom e fala bonito, né? Fala claro, não à toa, né? ontem lá na apresentação do Congresso do Partido Chinês, ele falou durante 3h30, apenas. A gente não vai falar todo tempo, fica calmo. Não à toa, ele também é apontado como a principal figura da política chinesa desde apenas Mao Tse Tung, né? Então a gente percebe, ele fala, né, são os lemas que dizem, os lemas de Xi Jinping, que o que ele está tentando alimentar na China é justamente o sonho chinês. E o sonho chinês, meu amigo, custa caro, é audacioso, é ambicioso e se tudo der certo vai transformar a China no que o próprio Xi Jinping diz, num período de 30 anos, na potência hegemônica do mundo. E vocês já ouviram essa história antes, né, gente?
American Dream, American Way of Life, é apenas a reconstrução de um mesmo modelo, uma proposta capitalista gigantesca, com geração de empregos, com geração de mercado consumidor e, obviamente, uma sociedade de consumo como outra qualquer. Então, tem que tirar essa polarização da nossa cabeça, né, Gabriel? De capital, é social. Não, aqui é tudo capital. Né? Tanto que a China tem como projeto aí, até 2050, ter 60% do seu mercado interno ter 60% do seu PIB, gerado pelo mercado interno. Para você chegar a essa cifra astronômica, você precisa revolucionar a capacidade de entrada e saída de produtos. E é o que a China está desenvolvendo, sem dúvida alguma, né? E geopoliticamente, né, Gabriel, algumas coisas chamam atenção. Porque quando a gente pensa aqui nesse eixo marítimo, que a gente não falou ainda, que seria o One Road, você tem a saída do porto de Zhangjiang, né, que seria uma nova estrutura portuária que vai ser desenvolvida no sul da China, passando aqui pelo Pacífico Central, né, gente? Aqui já uma área que é bastante problemática, porque em 2011 os Estados Unidos assinam um acordo transpacífico, tinha um nome parecido também, com Indonésia e Malásia, e as Filipinas também, no sentido de ter bases militares situadas nesse eixo. Repare que aqui é um corredor onde os barcos vão ter que passar. Já existe uma previsão de barcos que vão para Jakarta, na Indonésia, e que vão para Kuala Lumpur, na Malásia. Depois desviando-se até a Índia, em Kolkata, e no Sri Lanka, em Colombo. Então, o que a China está fazendo? Se por um lado os americanos tentam trazer você para o lado com bases, com alianças militares, eu vou trazer você para o meu lado baseado no seguinte: vamos ganhar dinheiro junto. Vamos fazer negócios, vamos fazer as economias funcionarem. E claro que esse segundo caminho ele é muito mais interessante, né? E o argumento chinês ele é muito válido, porque quando a Malásia e a Indonésia se tornarem grandes entrepostos portuários comerciais, esses caras eles vão abraçar o sonho chinês de uma vez por todas. Depois tendo aqui, né, pessoal, a Índia que faz parte do BRICS e um caminho até o chifrinho da África, né, gente? Região ali, né, do Quênia, onde a cidade de Nairobi você vai ter também um entreposto aqui de abastecimento e de produção, onde vários países do chifre da África, né, Somália, Etiópia, Eritreia, já estão recebendo investimentos internacionais chineses. Em quê? Em portos, em infraestrutura, em energia. Claro que tem um viés militar também, Gabriel. A China não é boba, ela deixa nesses lugares também alguma estrutura militar. Mas o que entra, o cartão de visitas é o capital. E a gente sabe que no mundo moderno é isso que atrai os negócios. Tendo aqui uma visão de passagem, né, pelo Mar Vermelho, né, gente, que é o Golfo de Adém, chegando pelo Canal de Suez até o Mediterrâneo, olha onde esses caras vão chegar, parando em Atenas, Grécia, país que está quebradão e que vai adorar um projeto portuário chinês sendo executado, e Veneza, né, pessoal? Berço tradicional do comércio europeu, mas também numa Itália muito enfraquecida economicamente, fazendo outra voltinha de ligação com Holanda e Espanha. Ou seja, como dizia Michael Kyle, né, mestre? Buiachaca, né? Pô, toma buiachaca nos cornos, porque é um projeto muito audacioso, né? Pra gente fechar esse ciclo, a gente tem que entender que, obviamente, é um projeto de dimensões, né, grandiosas e que tem, obviamente, vários entraves, várias possibilidades positivas e negativas. A gente mostra isso aqui com muito furor, né, porque é impressionante, mas existem formas diferentes de se enxergar essa proposta, né? Então a gente vai analisar essa proposta através de 3 vieses diferentes. Muito bom, vamos O lá. primeiro deles é um viés otimista, apresentando que a construção dessa rota diminui os conflitos por conta, obviamente, dessa intervenção, né, financeira absurda. Inclusive, os chineses já contam com esses investimentos que eu falei anteriormente, com perdas. Inclusive, na região do Paquistão, por exemplo, fala que do investimento feito naquele país, 80% desse investimento vai poderia ser ser perdido. perdido. Mas mesmo assim, os chineses acreditam que esse investimento vai trazer Tipo, a ela a continuidade do fluxo, vai né? trazer ela futuramente aquilo que, nessa Ela visão almeja, otimista, ela almeja, que é justamente se constituir como um país hegemônico, Sim. a hegemonia E chinesa se naquela solucionar os região. conflitos, aí ganha, nossa, Oscar da história, né? Por outro lado, nós temos uma visão que é um pouco mais cética, que apresenta que esses investimentos são altíssimos, na casa dos 2 trilhões. Podendo chegar a 3, né? alguns 2 a dizem. 3 trilhões por ano. Lembrando, pessoal, a China passa por um momento agora de desaceleração da sua economia. Sim, que já falamos aqui também no A gente canal. já teve um
menor crescimento chinês, agora pegando o período 2015 e 2016, dos últimos 26 anos. Sim, sim. Tendo uma perda, por exemplo, dentro do país, de cerca de 1.200.000 pessoas perdendo seus postos de trabalho. O que o governo chinês dizia que já era esperado devido à inserção no mundo capitalista. Mas, de qualquer forma, uma média de 10% de crescimento, uma média de 6%, é uma situação menos volumosa, né? Além do mais, a questão das zonas seria um empecilho, enquanto a visão pessimista vê a diminuição dos conflitos, essa visão mais cética diz que os conflitos, na verdade, são um entrave, seriam um entrave para que esse projeto... Ou seja, diz que o próprio conflito vai ser o impedimento para que ele se... Então, um acredita que vai solucionar o conflito, o outro acredita que o conflito que vai impedir, né, o desenvolvimento do projeto. E né? por fim, aquela que seria a visão mais pessimista. Então, a cética seria, uma visão mais realista, Mais e moderada, a visão né? pessimista é que esse projeto ele é inacessível, ele é inalcançável, não seria possível colocar em vigência. Não dá para logo- conciliar tantos porque- ânimos, né? Exatamente. Primeiro, o grau de investimento a longo prazo altíssimo. Segundo, os conflitos e, obviamente, os desejos, as vontades de cada país envolvido, das nações envolvidas, os interesses que se modificam ao Sim, longo do sim, tempo. sim. E, obviamente, a grandiosidade desse projeto que tornaria ele inviável. E a China tem um modelo que permite os planejamentos de longo prazo, porque temos que lembrar sempre que a China é uma ditadura, né, pessoal? A gente gosta muito de ressaltar o modelo chinês, mas a China é uma ditadura do Partido Comunista Chinês, que de comunista não tem nada, mas é uma ditadura de qualquer forma, né? Como o Gabriel mencionou, você tem aqui governos que mudam a cada ciclo de 4, 5 anos, que podem ter propostas diferenciadas, entendimentos diferenciados, em algum momento podem se retirar dos acordos. Mas, de qualquer maneira, né, Gabriel, não seria um projeto a ser executado, né, a toque de caixa de uma vez, né? São mini projetos que juntos formam um pacote, né, maior, que seria esse obor aí, nesse E é o One que a Belt, China One vem Road. fazendo ao redor de todo mundo, Sim, né? Ela sim. vai construindo essa rede de infraestrutura, vai conectando os países, diferentes áreas do mundo, à sua sede, a China, justamente para construir ali, naquele trabalho de formiguinha, esse seu projeto de hegemonia, né? Porque, meu amigo, vou te falar, se isso aí realmente tudo der certo, o dia que a China se tornar um país tem como. hegemônico, de Sim, fato, vai ser bravo. vai ser difícil depois para derrubar. Vai porque- ser brabo porque, assim, até porque o modelo chinês é um modelo bastante predatório, né, gente? Ambientalmente, socialmente, a gente precisa, né? É claro que a gente critica muito os Estados Unidos, mas a China não é um arcanjo da salvação. Mas, de qualquer forma, Gabriel, assim, me agrada muito a proposta da infraestrutura, porque como eles chegam com o capital, com o investimento e a proposta de modificar o seu porto, de criar ferrovias, de melhorar a sua energia, isso já gera uma simpatia maior daqueles receptores dos investimentos, diferente, às vezes, de uma imposição geopolítica, da criação de uma base militar, de uma intervenção. Acho que os Estados Unidos pecaram muito nesse aspecto nos últimos 20 anos, né? Eles angariaram uma antipatia por uma política externa muito agressiva, né? E isso acabou diminuindo a sua influência e permitindo que outros, como a China, tomassem o seu lugar pouco a pouco, né, mestre? Muito bem. Eu acho que esse panorama ficou bem completo. bem né? completo. Esperamos tê-los ajudado. E a gente está aqui para isso, né? Para fazer vocês felizes e chuva de aprovação. Chuva de sempre, aprovação, multiplicar as suas chances, fritar picanha no sal do Himalaia, que é isso que importa na vida, pessoal. Um beijão, fica ligado, X da atualidade. Vem muita novidade por aí e até a próxima. Valeu, galera!